Boa noite, pessoal. A gente vai dar início à nossa aula criando o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente vai utilizar o GitHub para fazer o nosso ambiente de desenvolvimento utilizando o CodeSpace, tá? Do GitHub. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um novo repositório aqui. Eu vou dar um nome aqui de web aula 04, tá? Se vocês não tiverem ainda login no GitHub, criem um login no GitHub para vocês. Aí é só vocês criarem um novo repositório. Eu vou deixar esse repositório como public aqui, tá? Mas vocês podem deixar privado, public, tanto faz. No nosso caso aqui, tanto faz mesmo. E aqui eu vou criar um arquivo chamado readme, que ele já vai inicializar meu repositório com um arquivo chamado readme, que é onde a gente coloca normalmente a descrição sobre o que é o nosso projeto, sobre como utilizar, como rodar ele, descrições gerais, tá? É um arquivinho que vai já criado dentro do projeto. Então vocês vão aqui, create, ele vai criar o repositório para a gente, tá? Criado o repositório, vocês vão ver aqui que vai ter um botão, e nesse botão vai ter, quando vocês clicam aqui na parte do Code Spaces, vocês vão clicar nesse botão aqui, Create Code Space on Main. O que é main, tá? Quando a gente acabou de criar nosso repositório, o repositório ele pode ser dividido em branches, que são ramificações do nosso projeto. Quando vocês trabalham em diferentes features, diferentes versões do projeto de vocês, vocês vão criando branches aqui, que são ramificações que têm um código em comum e vão ramificando de acordo com o que vocês vão implementando, até que tudo depois vai sendo realizado um merge, vai sendo as branches vão sumindo, vão acabar ficando tudo numa branch só, e outras em paralelo que vão sendo também utilizadas para desenvolvimento de outras features novas que ainda não caíram em produção, coisas do tipo, tá? Então aqui a gente vai criar um code space no main. Esse main quer dizer que a gente vai utilizar a única branch que a gente tem, chamado main, tá? Vocês vão clicar aqui. Ele vai demorar um pouquinho para carregar o ambiente. Vocês vão ver que é o VS Code que ele vai carregar aqui, tá? A partir do momento que ele carregou, aqui vocês vão clicar nesse botão aqui no Command Palette, que pode ser acessível também através do Ctrl Shift P. Então, se eu apertar Ctrl Shift P aqui, ele vem parar aqui também. E aqui vocês começam a digitar Code Space, tá? Aqui no Code Space vocês vão ver que a primeira opção que aparece aqui é add Dev Container Configuration Files. Vocês vão clicar nessa opção e aqui vocês vão escolher Create New Configuration, tá? A partir desse momento ele vai abrir aqui algumas opções para vocês. A gente vai escolher aqui, ó, Node.js, e a gente vai escolher o MongoDB. Tá? Vocês podem ver que tudo aqui são templates de ambientes que já vão carregar para você o Node.js juntamente com o MongoDB ou juntamente com o Postgre, e tem vários tipos de combinações aqui. O que a gente vai escolher por enquanto é o MongoDB. Tá? Então vamos abrir com o MongoDB. Aqui vocês vão escolher qual que é a versão do Node.js. Vamos utilizar a última versão sem problema nenhum. Tá? E aqui são algumas coisas adicionais que vocês querem colocar no ambiente de desenvolvimento. Por enquanto a gente não precisa de nada disso daqui, tá? A gente só vai clicar em OK aqui. Ele vai criar para a gente, ó, o nosso ambiente de desenvolvimento. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Tá? Ele criou aqui o ambiente de desenvolvimento. Por enquanto vai ser armazenado nesse arquivo aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma mensagem aqui, rebuild? O que acontece? O ambiente de desenvolvimento dentro do CodeSpace, ele é todo armazenado em arquivos. Então, se vocês repararem, aqui existe uma pasta chamada DevContainer, .devcontainer. Aqui vai ter a configuração do .devcontainer, que vai estar dizendo qual que é o template, como é que é o template, o nome das extensões que vão ser instaladas aqui no VS Code. Aqui vocês podem instalar as extensões que vocês quiserem, que é o que vai estar aqui no Xstations instalado para vocês quando vocês derem o build aqui no ambiente, tá? Por enquanto aqui a gente não vai mexer no comportamento default dele, porque a gente não precisa, mas caso se vocês quiserem adicionar uma nova extensão, é aqui que vocês vão adicionar uma nova extensão.
Aqui vocês vão perceber que existe um Docker Compose. Docker Compose é um arquivo que é utilizado juntamente com Docker para ambientes que eu tenho multi-container. Tudo isso daqui é containerizado, tá? Container é como se fosse um ambiente autocontido com uma aplicação lá dentro. Então eu vou ter um database aqui, ó, autocontido, num container chamado DB. Ele vai utilizar para isso uma imagem chamada Mongo, tá? A imagem do Docker, e um outro ambiente aqui, que é o app, que é o próprio VS Code aqui, que é onde a gente está utilizando o nosso VS Code, que vai utilizar o Node.js aqui dentro, tá? Então ele vai criar para a gente esse ambiente aqui. Aqui vocês podem ver o Dockerfile, que vai ter as configurações relacionadas ao Mongo, relacionadas ao Node.js, que ele vai instalar automaticamente para a gente. Mas a partir do momento em que vocês fazem qualquer tipo de modificação nesse Dev Container, vocês precisam dar um build no ambiente de desenvolvimento de vocês. Porque aqui, nesse momento, vocês vão perceber que a gente não tem Mongo instalado, ele continua cru o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão aqui, de novo, no Command Palette, e aqui vocês vão digitar code spaces, build. Na verdade é só build, tá? Build, code space, rebuild container, tá? Essa opção aqui que vocês vão executar. Rebuild. Ele vai dar um rebuild aqui para mim. Vocês vão ver que ele vai a nossa tela aqui vai ficar idle por um tempo enquanto ele estiver fazendo o build, tá? Depois de um tempo vocês vão ver que vai terminar o build. Vai demorar em torno de um minuto e pouco. Ele vai terminar o build. E vai abrir de novo aqui o ambiente de desenvolvimento para vocês, já com as modificações que vocês adicionaram, tá? Aqui vocês vão perceber que ele vai abrir para a gente um Mongo aqui, ó. Se ele não abrir esse Mongo, essa telinha aqui, ó, é só vocês virem aqui, Command Palette, e vão digitar Mongo Connect aqui, tá? Aí ele deve abrir essa telinha aqui para vocês, é a mesma telinha, tá? Vocês vão perceber que ele não está conectado ainda. Para vocês conectarem, vocês vão vir aqui OpenForm, tá? OpenForm. E aqui vocês vão utilizar, por enquanto aqui não tem nada de senha, tudo padrão, tudo sem senha, tá? Porque é um container local que ele está utilizando, então vocês vão dar um connect aqui, ó. Connect, ele vai falar que foi conectado com sucesso, e vocês vão fechar. Agora vocês vão ver que já vai mudar aqui para conectado, tá? E com isso, aqui do lado, ó, se vocês perceberem, ele já criou para vocês. Isso aqui quem cria é a Extension. E a Extension a extensão que ele instalou para vocês automaticamente. Tá? Então aqui vocês vão abrir. Vocês podem ver que ele já está conectado. E aqui tem alguns databases que já vem por default dentro do Mongo. Depois a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais. Mas é só para mostrar que o ambiente de vocês com o MongoDB está ok. Tá? Para vocês saberem disso. Agora o que a gente vai fazer? Aqui embaixo vocês vão abrir o terminal, ele tem um terminal aberto aqui. Vocês vão digitar o comando npm init -y, tá? Ele vai inicializar um módulo JavaScript para a gente. Ele vai criar o package.json aqui, tá? Agora vocês vão a partir desse momento vocês já podem instalar pacotes. Vocês vão fazer o seguinte, ó, npm install express, mongoose e course, que são os 3 pacotinhos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Express, mongoose e course. Vocês vão perceber que ele vai criar um Node Modules aqui para vocês. Só que o Node Modules, como eu falei nas aulas anteriores, o Node Modules ele pode ser recriado a qualquer momento, desde que vocês tenham o package.json. Então, quando a gente fala de repositório Git, não é recomendável e não é útil de nenhuma forma vocês salvarem o Node Modules no repositório. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão criar um arquivo aqui, ó, chamado .gitignore. E dentro desse gitignore vocês vão colocar Node Modules, que vai fazer com que a partir do momento que vocês venham aqui, ó, e dão
e coloco o comando git status ponto, por exemplo, ele não vai mostrar o Node Modules, ou seja, ele não vai te dar a opção de dar um push, de salvar, de commitar o Node Modules, ou seja, é um arquivo temporário que eu não preciso me preocupar com ele. Mas a partir do momento que você tira daqui, ó, como é que ficaria? Git status ponto. Ele vai mostrar aqui o Node Modules, ou seja, se você dá um git add aqui em tudo, ele vai adicionar o Node Modules também. Mas, como eu falei, o Node Modules não é importante a gente colocar no repositório. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, git add todos, git commit, esse próprio git ignore vocês colocam, tá? Git add.git ignore e .dev container, tá? Aqui é git ignore e o dev container. Reparem que eu estou colocando tudo em minúscula, é add.git ignore e .dev container, que é essa pasta aqui, ó. Então, isso daqui tudo eu quero armazenar dentro do meu repositório. Adicionei git status ponto. Esses daqui são os arquivos que ele vai salvar, tudo aqui menos o Node Modules. Então eu vou adicionar aqui agora o commit, git commit "-m", meu ambiente de desenvolvimento. Vamos colocar assim, ó, ambiente de desenvolvimento, Node.js mais MongoDB. Tá? Feito isso, ele ainda não salvou no repositório, ele está salvando localmente. Para vocês salvarem, para ele ir para o Git, tanto que se vocês abrirem aqui, ó, aqui ele só tem o README, que foi o primeiro arquivo que vocês tinham salvo, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Depois do commit, vocês têm que dar um push. Então git push. A partir do push, aí sim, essas modificações nesses arquivos vêm aqui para o repositório e vocês conseguem ver todos esses arquivos aqui. Reparem que ele não salvou o Node Modules como a gente queria, tá? Então esse aqui vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar nessa aula. E por enquanto é só. Eu vou começar outro vídeo agora para a gente fazer o restante das aulas, tá?